Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato Delelli e hoje estamos aqui para as dicas do Enem. Hoje nós vamos conversar sobre a disciplina Geografia. A nossa questão caiu no Enem do ano passado, 2019, é a questão 59. E nela temos uma imagem com uma divisão política com todos os países em um único supercontinente. E que diz assim: a divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade do ou da. E aí nós temos as 5 opções. Analisando a imagem da questão e comparando com as imagens na tela, podemos chegar à conclusão que se trata da Pangeia. E quando falamos de Pangeia, nós temos que falar de deriva continental, ou teoria da deriva continental. Essa teoria foi proposta em 1912 pelo cientista alemão Alfred Wegener. Segundo Wegener, há milhões de anos havia um só continente, chamado Pangeia, que era cercado por um só oceano, denominado Pantalassa. Segundo a teoria da deriva continental, a Pangeia teria se rompido vagarosamente, dividindo-se aproximadamente 200 milhões de anos em 2 continentes denominados Laurásia, ao norte, e Gondwana, ao sul. Como consequência desses rompimentos, os oceanos também sofreram divisão, obedecendo às transformações provocadas pelas massas dos novos continentes. Em seguida, novas divisões aconteceram, até chegarmos ao formato atual dos continentes que conhecemos hoje. Alfred Wegener tinha 4 elementos que evidenciavam a sua teoria. O primeiro desses elementos é o elemento geomorfológico, onde podemos ver na imagem a coincidência entre o recorte do litoral oeste africano e do leste da América do Sul, mostrando que se encaixam perfeitamente como se fossem peças de um quebra-cabeça. O segundo elemento seria o elemento litológico, uma concordância entre os estratos rochosos dos 2 litorais, da África e do Brasil, contínuos nos 2 continentes. O terceiro elemento seria o elemento paleontológico, uma semelhança de flora e fauna, ou seja, vegetação e animais, que não poderiam existir caso os continentes ou as terras emersas sempre tivessem sido como nos dias atuais. E o quarto elemento seria o elemento glacial, onde as marcas nas rochas que indicam o movimento das geleiras nos continentes. Há uma coincidência. Mesmo com todas essas evidências, Alfred Wegener faleceu e não conseguiu comprovar a sua teoria. Ele não conseguiu explicar qual era a força descomunal que movimentava esses blocos rochosos gigantescos na litosfera terrestre. Após a teoria da deriva continental, elaborada por Alfred Wegener, surgiu uma nova teoria, a teoria da tectônica de placas. Essa teoria surgiu a partir da observação de 2 fenômenos geológicos: a teoria da deriva continental, identificada por Wegener, e a expansão dos fundos oceânicos, detectada pela primeira vez na década de 1960. A teoria foi desenvolvida por Robert Palmer e Donald Mackenzie, e desde então tem sido universalmente aceita pelos cientistas. De acordo com esta teoria, a litosfera se movimenta sobre a astenosfera, sendo dividida por placas, denominadas placas tectônicas, que deslizam por causa das correntes de convecção no interior da Terra. No nosso exemplo, podemos ver aqui na primeira imagem as placas tectônicas distribuídas no planeta, abrigando continentes inteiros, e também as direções de seus respectivos movimentos. Essas placas tectônicas entram em contato umas com as outras ao longo dos limites de placa. Esses limites estão associados a eventos geológicos, como os terremotos, e a criação de elementos topográficos, como cadeias montanhosas, vulcões e fossas oceânicas. Esses limites podem ser convergentes, quando placas tectônicas distintas se chocam, divergentes, quando placas tectônicas distintas se afastam, ou o movimento transformante, quando placas tectônicas distintas
fazem um movimento horizontal ou vertical, deslizando uma ao lado da outra. Mas o que faz essas placas tectônicas se movimentarem? As correntes de convecção. Essas correntes são as movimentações do magma presente no manto terrestre. Acredita-se que a existência desse fenômeno no interior do planeta Terra seja diretamente responsável pelo movimento das placas tectônicas em diferentes direções. Depois dos exemplos, voltando para a nossa questão, podemos observar na imagem todos os países juntos, como se formassem um supercontinente, ou seja, uma única massa continental, como se não tivesse ocorrido a deriva continental. Isso seria possível se não tivéssemos o movimento das placas tectônicas, isto é, se tivéssemos uma estabilidade da estrutura geológica. Então, voltando ao enunciado da questão, a divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade. Ou seja, o nosso planeta não é estável. A estrutura geológica do planeta não é estável. Portanto, a resposta seria a letra C, estrutura geológica. Analisando as nossas opções, a letra A estaria incorreta porque o ciclo hidrológico é um processo de circulação da água na Terra, portanto, não interfere na dinâmica da crosta terrestre. A letra B, o processo erosivo, também é natural e consiste no desgaste do solo e das rochas, sendo um agente externo, que é modelador do relevo e não formador. A letra D, o índice pluviométrico, é a medição do volume de chuva que cai em uma determinada área, em certo período de tempo. E a letra E, a pressão atmosférica, ela é a força exercida por metro quadrado decorrente da coluna de ar atmosférico, acima da superfície terrestre, sendo, assim, um elemento climático. Então, a nossa resposta correta seria a letra C, as estruturas geológicas, que representam as formações rochosas e as distintas origens do relevo terrestre. Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Foi uma questãozinha da área da geologia dentro da geografia e que, mais uma vez, eu reforço, leiam o enunciado da questão, escrevam na prova, isso é importante. Tem palavras importantes ali no enunciado que podem dar a dica para vocês. Beleza, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.